Hoje é Dia dos Pais e vamos falar sobre um pai que nós temos em comum, que é muito especial para nós, que é o nosso Criador, tá bom? Vamos falar sobre o coração desse pai, o coração de nosso Pai Celestial. A parábola do filho pródigo é, sem dúvida nenhuma, a passagem da Bíblia que mais escancara o coração de Deus. Não tem outro texto na Bíblia que de maneira tão direta, precisa, forte, clara, revele o coração amoroso desse nosso Pai Celestial. Então você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É muito importante compreender o contexto em que Jesus apresenta essa parábola. Repare bem, o capítulo 15 mostra isso. O que estava acontecendo? O que é que provocou tais palavras de Jesus? Jesus estava comendo e bebendo na companhia de pecadores, de pessoas marginalizadas, pessoas fora da igreja, de pessoas que viviam no mundão. E por conta disso Jesus foi duramente criticado. Duramente criticado. Os religiosos, os fariseus, os santarrões do pedaço, criticavam a Jesus e diziam: olha só com quem Jesus está convivendo, olha com quem Jesus está se misturando. Será que isso não é revelador de sua natureza também pecaminosa? E Jesus então passa a confrontar tal acusação com 3 parábolas. A terceira delas, a parábola do filho pródigo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Essa ovelha que se perdeu foi motivo de preocupação, de tristeza, foi motivo de fazer o pastor desta ovelha perdida, que tinha outras no aprisco, que não haviam se perdido, a grande maioria ali estava, mas por amor à perdida, foi atrás dela, e finalmente a encontrou, a resgatou, a trouxe de volta, colocou-a em seus braços, e o resultado foi uma grande festa, muita alegria. A segunda parábola é a da dracma perdida, muito preciosa para o seu dono, ou a sua dona. Tendo perdido a dracma, muita ansiedade, muita tristeza, muita angústia, até finalmente encontrá-la. Quando se encontra, dado o valor que o possuidor dava à própria dracma em si, ele celebra, ou ela celebra, faz uma festa, motivo de muita alegria. Então temos 2 parábolas que começam com tristeza e terminam com muita alegria. 2 parábolas que falam de ou animal, ou objeto perdido. E é interessante quando você repare que a primeira parábola, a parábola da ovelha, a ovelha está perdida longe do aprisco, longe de casa. A dracma está perdida dentro de casa. É muito interessante observar isso. Por quê? Porque na terceira parábola, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, nós temos de fato um pai que tem 2 filhos, e os 2 estão perdidos. O primeiro, a semelhança da primeira parábola que contava da história da ovelha perdida, longe do aprisco, longe de casa, temos o filho mais moço, perdido onde? Longe de casa, que se apartou. E o filho mais velho vai se revelar também perdido, ainda que esteja tão próximo. Seu coração está tão longe.
A presença física tão próxima, mas o coração tão longe, talvez mais distante ainda do que o coração daquele que se ausentou para a terra distante. No caso do filho pródigo, o que a gente percebe claramente são os seus motivos para ir embora. Motivos esses que a gente encontra à torto e à direito. Bom, primeiro motivo, ele quis ir embora porque ele quis viver a vida do seu modo. Ele quis viver a vida do jeito que ele bem entendia. E ele ficou fissurado por esse mundão. E ele quis conquistar o mundo. Ele quis abraçar o mundo. Ele quis experimentar o que o mundo tem de melhor. E ele entendeu que o pai servia como um estraga-prazeres. E veja que o segundo ato, ao decidir, ao ter a cobiça, ele decide fazer isto numa terra distante. E a ideia de procurar uma terra distante é óbvia. Numa terra distante, ele está longe dos olhares do pai, longe dos amigos do pai. Ele vai estar mais à vontade para fazer aquilo que ele bem entende. Está entendendo? E ele vai se enfurnar nesse mundo, e essa é a experiência de tanta gente que se ilude como se esse mundo bastasse. E ele faz uma outra coisa que é um ato de muita ingratidão. Ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Mas quando falamos de herança, quando é que um filho tem direito à herança do pai? Quando o pai morre. O filho, com esse pedido, está praticamente enterrando o pai antes do tempo. A única coisa que me interessa em relação ao Senhor é o seu dinheiro, é a parte da minha herança. Sabe por quê? Porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ele praticamente, no coração, pelo menos na alma, enterra o pai. Me dá a parte que me cabe. E eu não quero mais saber do Senhor. Eu vou para longe, o mais longe possível do Senhor. É o meu alvo, é o meu plano, para viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Eu tenho direito de ser feliz. E ele rompe com a família. Quantas pessoas rompem com a família com esse lema: eu tenho direito de ser feliz. Eu vou em busca da minha felicidade. E vai para longe da família. E vai nessa ilusão. Partiu para uma terra distante, versículo 13. E lá dissipou todos os seus bens. Dissipou é forte, não é não? Vivendo dissolutamente, que também é bem forte. Depois de ter consumido tudo. Dissipou, consumiu, sugou. Ele deitou e rolou. Vamos pensar, é uma pessoa que vai para uma festa e toma todas. É uma pessoa que vai beber, viver, comer, experimentar dos prazeres da vida loucamente. Ele mete a cara nos prazeres. Ele não, sabe, é o tipo da pessoa, ele fica encantado, deslumbrado, e ele tem dinheiro, ele tem agora herança, e ele usa de todos os seus recursos para dar vazão aos seus anseios, aos seus desejos. Ele vai satisfazer a sede por prazer, e rapidamente vai esgotar todos os seus recursos. E ele vai quebrar a cara. Ele vai para a falência. Ele vai para a ruína. E ele que com dinheiro, quando tinha dinheiro, tinha um monte de amigos, vai experimentar uma coisa terrível. Lições duríssimas desta vida. Porque enquanto tinha dinheiro, estava rodeado de gente, rodeado de amigos, e a sua vida era uma festa. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Diz o texto a seguir: então caindo em si,
caiu a ficha. Para alguém se converter desse mundo, quando está afastado, quando está distante, precisa reconhecer a realidade das coisas, a vida como ela é. Tem muita gente ainda iludida, tem muita gente fantasiando, tem muita gente abobada, tem muita gente vivendo numas de que é isto, é aquilo, aquilo outro e tal. Principalmente os jovens. Esse jovem teve que chegar a tal ponto de decadência moral, de decadência humana, de fracasso, de ruína e de fome, para cair em si. Se ele caiu em si é porque ele estava fora de si, concorda? Então perceba que as ilusões desse mundo levam a pessoa para fora de si. Ele fica fora do eixo, ele fica tresloucado, ele fica iludido. Preciso para que alguém se converta, cair na real, cair em si mesmo, voltar para o eixo e perceber a realidade das coisas, ter a noção exata da realidade, porque o diabo é enganador. E o que ele mais faz é tapar os olhos das pessoas, cegá-las espiritualmente, para que elas possam viver uma vida como se as coisas desse mundo bastassem, fossem suficientes. Então, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu Pai. Ele lembrou do Pai. Às vezes a gente só lembra de Deus nessa hora, mas ainda bem, que bom quando a gente ainda é capaz de, nesses momentos duros, de dura lição da vida, cair em si e se lembrar de Deus, e se lembrar da casa paterna, e estabelecer o devido contraste entre o que o mundo oferece com as suas ilusões e o resultado disto, com aquilo que Deus, o Pai, oferece. E ele diz: na casa de meu Pai até os trabalhadores têm fartura. Quanto mais o filho, não é? Até os trabalhadores têm fartura. Na casa do meu Pai não tem fome. Na casa do meu Pai não tem mendicância. Na casa do meu Pai tem cuidado, tem provisão, tem fartura. Na casa do meu Pai tem amor. Na casa do meu Pai tem compaixão, tem misericórdia. E ele se arrepende, cai em si, lembra do Pai. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é conversão. Lembra que quando ele se afasta de Deus, da casa do Pai, ele vira as costas para o Pai e vai para bem distante. Quando ele quebra a cara, cai em si, lembra do amor do Pai, ele se converte, ele volta as costas para o mundo, para a ilusão do mundo, e volta, é uma atitude, e volta para a casa do Pai. E a coisa mais linda acontece a seguir, porque ele prepara até um discurso. Qual é a expectativa desse filho, vivendo numa sociedade oriental, há 2000 anos atrás, tendo ele praticado o que ele praticou contra o pai? Se o filho esperava açoites, recriminação, condenação, e prepara até um discurso dizendo: eu não estou voltando para ser tratado como filho, não, eu não mereço. Está bem humilde, bem pianinho, né? Não é mais aquele: me dá a herança, eu quero o que é meu. Não, é bem humilde, bem pianinho. Eu não mereço ser tratado como um filho. Eu quero apenas a oportunidade de ser um trabalhador na tua casa, de ser um servo. Esse filho mais moço tem muito medo da reação do pai. Como serei recebido? Como serei tratado? E agora? Ele tem todo o direito de me disciplinar. Ele tem todo o direito de esbravejar comigo.
Eu não mereço nada. Eu falei que a gente ia falar do coração do pai, e aqui temos o texto. Vinha ele, o filho mais moço, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O filho está vindo. Onde é que estava o pai? Na janela. Lembre-se que na primeira parábola, quando a ovelha se perdeu, o dono da ovelha, o pastor, deixou o aprisco e foi atrás dela. Lembra disso? Ele foi atrás dela. Lembra que na segunda parábola, quando a dracma se perde, o dono da dracma não sossegue enquanto não encontra a sua dracma perdida? Esse pai na janela significa um pai que não sossega enquanto seu filho não é encontrado, enquanto seu filho não vem, que ainda conserva, apesar de tudo que o filho fez, ainda conserva a bendita esperança de que seu filho vai cair em si e ainda vai voltar para casa. Ele está à busca do filho. E tanto está à busca que quando o filho aponta lá ao longe, no horizonte, na linha do horizonte, o pai não fica na janela esperando, não. O pai sai correndo. Mas o filho pediu desculpas? Hein? O filho já contou, já abriu o coração e mostrou todo o seu arrependimento? Não. E o que o pai está fazendo? O pai está indo ao encontro, diz aqui o texto, correndo ao seu encontro. O filho nem abriu a boca, o pai já o abraçou. O filho estava em frangalhos, estava emporcalhado, literalmente, né? Emporcalhado, trabalhava com porcos. Emporcalhado, cheirando mal, quebrado. O pai o abraça, beija, e o filho começa o seu discurso de, né? Que ele preparou, ensaiou tão direitinho, estava trêmulo, tinha ensaiado, tinha preparado, então ele fala. E quando ele começa, o pai interrompe. Como quem diz, eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo, não precisa falar mais nada. Ei, meus servos, você queria ser um servo meu, mas eu estou chamando os meus servos para prepararem o melhor novilho, a melhor picanha vai sair hoje. Uma festa, um churrasco, uma alegria, assim. Com uma festa, esse filho é recebido. Prepare a melhor roupa, a melhor sandália e o anel de filiação. O filho está descalço, sem honra. Agora recebe uma sandália de filho, uma roupa de fracassado, rasgada, mal cheirosa. É trocada por uma roupa a melhor que o pai tem. Esse filho merece tudo isso? Não. Talvez o que vai ser mais difícil para o filho, em todo esse processo de conversão, não foi cair em si, e nem foi arrepender-se, querer voltar para a casa do pai, foi aceitar a graça de Deus, a graça do pai. Não é? Pensa que é fácil? Ei, mas eu ainda não fiz nada. Eu não fiz nada para compensar. Eu não fiz nada de bom e o Senhor já está me abraçando e me beijando. Eu só fiz coisa errada. Eu só pisei na bola. Por favor, esse abraço é constrangedor. Como? Eu não mereço nada disso. Está entendendo? Que aceitar o amor gracioso, essa salvação graciosa de Deus não é fácil, não. É abraçado, é beijado, tudo lhe é como que restaurado, reconciliado fica esse filho. Uma festa, uma festança. Isso revela o coração do pai. O pai está alegre agora? Super alegre. Super alegre. É o pai mais feliz do mundo. Esse é o maior presente que um filho pode dar para um pai. É o presente da reconciliação. É o presente da amizade. É o presente de dizer, da gratidão.
de reconhecer o valor do Pai, da casa do Pai, do amor do Pai, e não querer estar longe, querer estar perto. Nunca mais querer se apartar, querer estar junto, gente. A alegria desse pai é festa. Mas e aquela herança que foi embora, e tudo que ele fez de errado? O pai perdoa, o pai esquece. Chega o filho mais velho. Filho mais velho, diz aqui o versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados, perguntou o que era aquilo e quando recebe a notícia do que se tratava, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar, não queria participar da festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja que se trata aqui de um outro filho perdido. E temos mais uma vez uma atitude do pai procurando também esse que está perdido. Ele se importa com o mais velho? Também se importa. Ele quer bem a ele? Quer. Ele quer salvar o mais velho? Quer. E o que ele faz? Ele procura, saindo, assim como o pai sai ao encontro do mais novo, o pai agora sai da festa para tentar resgatar esse que está perdido. Quem está perdido e se revela perdido agora é aquele filho mais velho, é o religioso. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: tantos anos que te sirvo, veja essa expressão, te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja o tipo de relacionamento que ele tinha com esse pai. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Portanto, a vida desse jovem, que ainda, também é filho, é jovem, é mais velho que o outro, revela-se uma vida amargurada, concorda? Não tem festa nessa vida. Qual a imagem que ele tem do pai? O pai é muito severo, o pai é bravo, o pai pega pesado. Então ele tinha medo de abrir o coração com o pai. Esse foi um filho que passou esses anos todos servindo ao pai com muito medo, sem nunca sequer ter coragem de pedir nada. Ele nunca pediu um cabrito sequer para o pai. Ele tinha medo do pai, pavor do pai. Parece que ele estava num quartel e não numa casa. E o pai era um sargentão desses. E ele tinha medo de abrir o coração e pedir alguma coisa. Portanto, a vida dele era uma vida sem liberdade. A vida dele era uma vida sem alegria, sem festa. O relacionamento que ele tinha com o pai, apesar de estar próximo fisicamente, era um relacionamento de distância. Não havia diálogo. Não havia entendimento. Por quê? Porque a visão que ele tinha do pai causava uma verdadeira barreira entre ele e o pai. Que nem conhece o pai direito. Totalmente perdido ainda aqui dentro de casa. Todo cheio de ciúmes, de inveja. Todo querendo mal ao irmão. Querendo sentenciar. Querendo matar. Querendo ver o seu irmão na pior. Por raiva, inveja e ciúmes, seja lá. Que maldito sentimento é esse? E o pai ainda se volta para ele, procura reconciliar e chama: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Eu não tenho culpa de você ser um xarope. Você não sabia que você é meu filho? E que todos os cabritos da fazenda são teus também. Todos os novilhos são teus. Tudo que é meu é teu. Você vive na minha casa, você é meu filho. Não tem nada que seja meu que não seja teu. Filho, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijarmos e que nos alegrássemos, porque esse teu irmão, que história é essa de chamar o teu irmão de meu filho, esse seu filho?
Que história é essa? Lembra que ele é teu irmão. Isso é uma tentativa de Deus de promover a reconciliação de um irmão com o outro. Irmãos, acima de tudo, o que a gente vai perceber é o seguinte: não tem reconciliação com o pai sem reconciliação com o irmão. Uma coisa está ligada necessariamente à outra. Qual é o maior mandamento? Amarás a teu Pai Celestial de todo o teu coração. E qual é o outro mandamento igual, semelhante? A teu próximo como a ti mesmo. Eles estão conjugados. É um pacote de amor, meu irmão. Não tem dessa. Reconciliado com o pai, reconciliado com o irmão. Sem reconciliação com o irmão, não tem reconciliação com o pai. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? O que ele disse? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, a minha reconciliação com o Pai, Ele me perdoa as minhas dívidas, está necessariamente atrelada ao perdão e à misericórdia que eu externo para aqueles que são meus irmãos. Sem misericórdia não dá. Esse é o coração do Pai. E o Filho terá que se ver com o coração misericordioso. Filho o é e o será, no final das contas, na acepção da palavra, aquele que estiver em sintonia com o Pai compassivo e amoroso. O abraço do Pai traz para o Filho a ideia do aconchego. Esse aconchego e essa paz de Deus que excede a todo entendimento só encontramos nos braços do Pai. É só lá. E é por causa do amor dele e não do nosso desempenho. E não porque temos isto e aquilo outro mais para oferecer e para trocar por um abraço. Não, porque o filho pródigo, quando você me disser o que o filho pródigo fez para ser salvo, eu vou dizer o que é que precisamos fazer para ser salvo. Não era uma folha de serviços prestados, muito pelo contrário. Foi um coração contrito e quebrantado. Diz o salmista Davi, por experiência própria, depois de ter pecado e ter se arrependido com lágrimas. Um coração contrito, arrependido, quebrado diante de Deus, o Senhor não rejeita jamais. Ele abraça, Ele acolhe e a gente experimenta a sua salvação. Portanto, a salvação e esperança para todos os tipos de perdidos. Os que estão longe e os que estão perto. Ninguém precisa ficar longe do abraço, do aconchego, do carinho do Pai. E lembrando do filho mais velho, quantas pessoas estão na casa, no Evangelho, em tudo, mas não tem festa na vida, gente. Não tem alegria no coração. Está passando fome na casa do Pai. Não tem cabritinho, nem novilho para festejar. Não é porque não tem, é porque você não pede. É porque você não pede, não tem porque você não pede. Você já ouviu isso na Bíblia? Tem gente... Jesus diz, olha, vocês devem pedir para a alegria de vocês ser abundante. Você não tem porque você não pede. A gente precisa se sentir amado, se sentir bem na casa dele, se sentir muito acolhido e à vontade. Sem perder, claro, a reverência. Pai é pai, não é? Não vai esculachar com o negócio. Intimidade e reverência podem andar de mãos dadas, não podem? E devem. Não vai responder seu pai. Ele merece respeito. Mas você sinta-se na liberdade. Receba o seu abraço. Receba o seu amor. E ouça o que ele está dizendo. Tudo que é meu é teu. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. O Pai é gracioso e amoroso, mas se você não conhece o coração dele, você não usufrui isso. Você só acha que ele está com o dedo apontado em você, te julgando, te pisando,
te cobrando e detonando contra você. Nem o filho mais moço, nem o filho mais velho conheciam de fato a grandeza do coração do pai. E nessa história, eles têm motivos para admirar seu pai e para viver uma vida de festa e de alegria junto com um pai maravilhoso. Que esse seja o final de nossas próprias histórias. Amém?